Vocês estão me ouvindo bem? Pessoal, vocês podem interagir no chat aí, quando o Vinícius for fazendo algum questionamento, vocês vão dando um polegarzinho, um ok, para a gente poder saber se estamos todos sendo ouvidos. Gustavo Henrique, aí, Guga. Eu peço ajuda aí, principalmente que eu não tenho um segundo monitor aqui não, eu só tenho um e se vira nos 30 aqui, viu? Eu vou tentando interagir no chat, para eu fazer essa intermediação de tipo alguma dúvida, algum surgimento de algo. E aí, naturalmente, tu vai tocando um determinado conteúdo aí. Uma galera já aí, né? Tem uns 10 pessoas já. Acho que dá pra gente 3 horas, né? Vou dar mais uns 2 minutinhos aí só pra galera entrar. O pessoal tá acessando, tem que pedir autorização lá na sala. Aí dá uma demorada. Ok. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então, a galera tá falando que o feedback tá... Bruno Josinho deu ok, Gustavo deu ok. Tá. Todo mundo Eu fiz um ajuste aqui no equipamento para poder ver se fica 100% aí para vocês o áudio. Pessoal, entrar aí. Aí, o professor Bruno, mestre aí da jogada, das leis. Eu comparo o Bruno a Bruce Wayne, né? Exato. O cara é uma postura de formar direito, é uma postura sempre com um ternozinho, gravata, mas é cada ninja que o bicho dá, é de relado. É bem isso mesmo, é bem isso. Vai ser um Batman Bruce Wayne. É bem isso. Antônio, bem, galera, acho que a gente pode até dar um início, porque é uma horinha só, tem muita coisa para falar. E aí também para o pessoal que já ingressou, também não ficar também aguardando por muito tempo. Tá legal. Bem, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Bebit Solutions, um projeto Bebit Fica em Casa, assim como muitas outras empresas, a Black Belt está tentando também agregar valor nessa quarentena que a gente está passando aí, todo mundo em casa. A níveis de tecnologia, basicamente, eu acredito que tanto o Perro quanto alguns outros já tem uma cultura home office, talvez não 100%, mas tem uma cultura aplicada, então está sendo até um pouco mais facilitado para a gente sobreviver a essas questões. E aí, por uma prévia aí, o pessoal estava querendo bastante saber do que se tratava o tema, porque o tema era tão subjetivo, inclusive, não tão técnico quanto os outros temas foram. E eu pedi até uma licença aí para o Perro para dar uma introdução do que seria esse tema aí, para a gente poder ingressar no assunto que seria do total interesse de todos aqui. Bom, gente, a gente botou aí como se tornar um diamante em IT Power, ou IT Power, você virar um cara de TI poderoso, talvez, né? Parece muito o título de Rinodale, daquelas pirâmides que a gente fala, né? Parece muito... Mas, do jeito que eles usam o fundamento, é um fundamento muito, muito, muito bem conceituado, que para você... O diamante, ele não é o diamante que se é comercializado se ele não for lapidado, então, né? Então, a gente precisa de um processo para se tornar valioso. É uma pedra valiosa, é uma pedra rígida, mas para a gente se tornar valioso, precisa de um processo. E a ideia é que a gente aqui apresente quais foram os processos que a gente tomou, tanto eu, quanto o Vinícius, e quanto os outros que puderem interagir com a gente dentro da live, para se tornar o que a gente acredita que chegou no ápice, ou num patamar, ou está ingressando nesse patamar da nossa carreira. Então, uma coisa bem interessante diamante só é lapidado com o próprio diamante. Então, eu por si só, da minha carreira em tecnologia, tive vários diamantes aí. O Gleudson, que hoje é o sócio da Black Belt, foram um desses que contribuíram. Se eu falar aqui de quantas vezes
Ferrou foi o diamante aí para me lapidar. Eu vou até explorar um pouco essa opção aí, porque eu e Vinícius tem uma formação aí de 2007, ingressamos na faculdade juntos, fizemos nosso TCC juntos, e aí curso de inglês e outras coisas como parceiro e trabalhamos juntos. Então, a gente tem uma formação muito parecida, só que depois de um tempo vira divergente, porque cada um segue o seu foco, cada um lá pega as informações do jeito que acha, mas eu sempre achei que o Perrot foi um cara que esteve 2 ou 3 passos à frente de mim naquele processo de formação, não porque eu não tivesse capacidade de ser tanto quanto, mas em 2000 era tipo um ano depois que tinha lançado em 2008. Então, o aluno de academia, inclusive eu, estava muito impregnado em querer montar o AD e Perrot já estava fazendo certificação de virtualização. Então, ele conseguiu enxergar o mercado lá na frente. E, mais uma vez, quando a gente chegou na parte de System Center é massa, Perrot já estava gerenciando a cloud. Né? Então, ele já estava migrando, dizendo assim, System Center vai formar uma cloud computer, então eu vou estudar isso. E hoje está aí o Papo Cloud sendo o que é. E aí eu acho que prefixou até para mim, como profissional aqui no estado, prepulsou em Azure, tem para mim o Vinícius Perrot, mesmo a gente tem até outros MVPs aqui dentro do estado, mas para mim é Vinícius Perrot. Então, se vocês perceberem, a nossa formação, a formação de vocês na academia, ela passa por diversos processos de lapidação. E a gente constrói um conceito, constrói um conhecimento a partir de vários encontros com essas pessoas. E aí, se a gente for começar a citar, tem o Davidson Bezerra, tem o Roberto Mendonça, que é se a gente falar Roberto Mendonça, quem levanta a mão, quem não levanta a mão, está com algum problema aí no mercado de tecnologia aqui do estado, principalmente na formação acadêmica. Então, tem o Roberto Mendonça, o próprio Gleudson, que foi um parceiro na BidWeb comigo, enfim, Perrot na Allen, Júlio, que hoje está na Irlanda, aí um parceiro gigantesco nosso, né? A época de S2B também é uma época foi fundamental na minha conquista profissional. Então, pessoal, para vocês entenderem que a carreira da gente é formada a partir do momento que a gente é lapidado por diversos profissionais e diversos conceitos de tecnologia. E aí, mais uma vez, o cara que me pôs nesse conhecimento de mentoria foi o Vinícius, com o livro O Poder do Hábito. Né? É um livro simples de leitura, muito legal, mas que, se você perceber, existem vários hábitos que a gente faz hoje nas nossas rotinas, criadas ou automatizadas sem querer, ou seja, eu acordo todo dia aquela hora, eu faço toda aquela hora, e que talvez, por eu não dominar esses hábitos, ou não criar outros hábitos, eu não consiga fazer com que essa lapidação seja otimizada até. Então, se eu criar rotinas que eu consiga me preparar, para uma prova, rotinas que eu consiga me preparar para o mercado, talvez eu seja um diamante muito mais lapidado, ou seja, muito mais valioso para mim, né? Não tem que ser valioso para mim, tem que ser valioso para você. Então, hoje eu acho que trazer essa bagagem dessas pessoas que participaram dessa minha formação acadêmica, da minha formação profissional, junto com, mais uma vez, a mentoria do Perrot aí sobre a leitura desse livro, que foi muito bacana. Eu acho que é esse fim que a gente quer levar para vocês. O que é que vocês podem fazer na carreira de vocês, de que forma vocês podem fazer para isso acontecer, e aí a gente chegar ao que a gente acredita que seja o diamante, que é você fazer o fim das contas, né? Que é, eu sou muito feliz hoje na área de tecnologia. O dinheiro, ele faz parte dela, naturalmente, a gente vive no capitalismo, mas hoje eu sou muito feliz em executar minhas atividades, porque o hábito de fazer elas é um hábito legal para mim. E aí agora, falando aí quase 10 minutos seguindo, eu vou deixar que o Perrot toque aí esse tema, da forma que ele sempre foi muito, muito bem explanado com o slide verde dele aí que ele tem. Ai, pessoal, obrigado aí pelo convite, mestre Éder, obrigado pelo convite, cara, faz um bom tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? On-premise, a gente só tem visto na cloud, através da internet. Mas, antes de mais nada, eu espero que todos aqui estejam bem, estejam com seus familiares bem, nesse período tão icônico que a gente está vivendo, né? E diferente de toda e qualquer outra era, é a gente que está vivendo. Não, a gente não está nem ouvindo e nem lendo num livro. Estamos realmente inseridos no processo, né? E eu queria até fazer justamente essa analogia
está inserido no processo da pandemia, da quarentena, né, que é justamente o que eu queria trabalhar nesse tema é toda essa trajetória que o Éder contou. Ele teve um pedaço importante que foi estar inserido no processo. Quando você que está aí na faculdade nesse momento, é você que tem que realmente ir para a aula. É você que realmente tem que vivenciar os estudos, né, o deslocamento, não agora, mas antes de tudo acontecer, o deslocamento, e você tem que ir além dos objetivos que estão traçados na sua cadeira acadêmica, na sua carreira acadêmica, que é as suas cadeiras, suas aulas, enfim, tudo que o professor fala. Mas eu vou tentar trazer um monte de coisa aqui, eu separei alguns livros aqui, eu que estou aqui em casa, no meu quarto, que eu batizei ele de Júpiter 2, né? Uma analogia aí a uma série de ficção científica que eu particularmente gosto muito, mas eu tenho como compartilhar aqui o meu desktop para mostrar alguma coisa? Sim, tem apresentar agora, lá embaixo, lá Cadê? Lá embaixo aonde? Achou? Eu tô com um participante. Passa o mouse aí, onde você ativa o microfone, câmera, tem. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Show. Compartilhar. Ok, olha aí que legal. Então, como falei, não tenho 2 monitores, então vocês estão vendo aí os monitores, não é isso? Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Tá, chegou legal aqui. Show, beleza. Bem, o tema que o Éder falou realmente complexo a gente montar uma apresentação só, um único PowerPoint, mas eu vou tentar seguir uma série um pouco mais cadenciada aqui, de um monte de material que eu reuni para vocês. Primeiro, antes de mais nada, eu sou Vinícius Perrot, tá? Com 2 T's. É um nome francês, sim, mas eu trabalho na área de consultoria há um pouco mais de 15 anos. Eu sempre trabalhei em algum segmento de consultoria e um pouco mais de 10 anos, e especificamente em consultorias de TI. Tá? Já passei muita borracha em memória também, como eu acho que todo mundo aqui na carreira de TI ele acaba começando, né? Sempre abrindo e fechando máquinas, dando suporte, instalando o sistema operacional, alguns craqueados ou não, mas faz parte do processo de amadurecimento. Eu sou formado em sistema de informação, tive o prazer e a honra de me formar com o Éder, né? Fizemos um trabalho de conclusão de curso que foi justamente muito real o nosso projeto, que foi um projeto que a gente foi literalmente em campo, que ele já em 2011 já era falando sobre cloud, né? Vê que engraçado. Em 2011, a nossa proposta, né, no tema do nosso trabalho de conclusão de curso, já era visando otimizar um processo na área de saúde, no PSF, né, que é o Programa de Saúde da Família, com cloud computing. Vê que interessante, a gente já conseguia perceber há 10 anos atrás, praticamente, o potencial da cloud em processos da área de saúde, em processos de governo, enfim, processos que impactam realmente ao cidadão. Depois desse período todo, eu fiz uma graduação de gestão de projetos, outra pós-graduação em cloud computing, especificamente, tem algumas certificações que, enfim, são mais de várias, né, que eu já tiro certificação desde a época da graduação e sempre, todo ano, tento estar me mantendo atualizado. E reunindo toda essa experiência hoje no site que eu criei, chamado papo.cloud, lá eu acabo reunindo e compartilhando muita experiência que está um pouquinho além dos livros e das academias, né? São experiências vividas em campos, muito voltada em gestão, projetos e negócios em cloud computing. Toda a apresentação que eu faço, onde eu sou convidado, eu tenho um contrato com os parceiros de negócio do Papo Cloud. Então, aqui está os 2 parceiros de lifetime do Papo Cloud, uma Serve Cloud e outra é a Isa Guilherme Advogados, que são dois parceiros que acreditam fortemente e apoiam de alguma forma a estrutura do Papo Cloud. Além disso, um plano de assinaturas que eu também tenho alguns assinantes com a plataforma PicPay, que eu tenho aqui alguns amigos que agradeço muito a parceria e ajuda. Enfim, a ideia é tudo aqui que a gente vai falar do Papo Cloud, mas, na verdade, a gente vai reunir um aspecto que eu vou puxar um slide que talvez o Éder vá lembrar, que é o famoso slide verde. Ixi, Maria, esse é grande, né? Então, veja,
Esse slide, pessoal, ele representa um período lá de 2008 a 2009, quando a gente estava lá no nosso meio da graduação, e a gente começava a desenvolver diversas habilidades além da academia, né? Primeiro, que habilidade principal a gente conseguiu? Só para vocês entenderem o que é esse slide, né? O que é uma célula acadêmica Microsoft, nada mais é do que era um projeto da Microsoft em montar um grupo de estudo dentro das faculdades. Tá? E esse grupo de estudo, ele tinha como principal objetivo fomentar o conhecimento na área de TI, na área dos produtos Microsoft. E a gente está falando do Windows Server 2003 e o Windows Server 2008, que é o que estava surgindo naquele período. Mas esse slide, ele conta uma história bem interessante que faz conexão ao que a gente vai trabalhar hoje. Então, a gente falava muito sobre o que é célula acadêmica, se reunia, falava sobre os projetos, aqui eu tinha toda uma abordagem em relação a poder convidar outras pessoas. Então, o Éder, ele participou muito da célula acadêmica, a gente participava muito palestrando de sábado, domingo, final de semana. Então, para todos os tipos de lugares a gente ia palestrar. A gente foi palestrar em outras faculdades em Caruaru, na AESO, enfim. A gente tinha, como uma das missões, a capacidade de poder comunicar. Então, uma das coisas que a gente acabava aprendendo e desenvolvendo sem querer era o poder de comunicação, que é importante. E anotem, essa é uma das habilidades importantes para 2020. Né? Daqui para frente é uma das habilidades para 2020 em diante, a capacidade de comunicação. É comum que o cara de TI ele seja muito introspectivo, não, ou seja reconhecido muito por aquele cara que fica muito fechado dentro de uma sala de TI, com os computadores, com os servidores e tudo mais. Esse papel e essa postura de um profissional de TI, hoje em dia, ele não é tão muito aceitável dentro das corporações. Por quê? Porque TI, eu acho que essa frase você já deve ter ouvido várias vezes, né, através dos professores de vocês, que TI faz parte do negócio. Para fazer parte do negócio, você tem que sair da sua cadeira e visitar os outros membros da empresa. Então, essa postura de somente você achar que vai ficar fechado na sua área de TI, isso já mudou. A comunicação, saber se comunicar. E só para a gente não confundir aqui, tá? Né, não está se falando para você se tornar um grande palestrante, um orador de primeira, um William Bonner apresentando um jornal nacional. Nada disso. É você saber falar sobre o seu projeto. E um dos casos que da importância de você saber falar do seu projeto, saber comunicar o seu projeto, e aí eu vou contar um caso de sucesso que aconteceu comigo, e eu já contava isso lá em 2008, por aí, né? Eu fui num evento da Microsoft, e aí eu acho que a Ed vai lembrar, sim, gente, esse sou eu, o que está na tela esquerda, tá? Fazendo o joinha, tá? Então, isso era um evento da Microsoft para o lançamento do Windows 7 e do Windows Server 2008. Vê que curioso. Esse é o chamado TechEd 2009, não existe mais esse evento, tá? Ele se transformou em outros tipos de eventos. Mas quem é esse cara aí? Alguém consegue adivinhar quem seria esse cara? Eu acho que é uma pergunta um pouco cruel, né? Mas, enfim. Esse cara, ele era o presidente da Microsoft Brasil, na época. Hoje já mudou a presidência, a gente está na terceira presidência da Microsoft Brasil, e o Michel Levy, que é o nome dele, eu estava no corredor do evento, ele tinha acabado de palestrar, e ele tinha passado por mim, eu cumprimentei ele, agradecendo pela palestra, poxa, achei super interessante. Aí ele perguntou de onde eu era. Eu falei, não, sou de Recife, Pernambuco. Ele, você é de Recife, Pernambuco? Ele sou de Recife, Pernambuco. Poxa, que legal, você conhece... Aí ele citou os nomes lá do pessoal da Microsoft. Eu falei, conheço, que eu já me relacionava eu trabalhava já num parceiro Microsoft, então a gente tinha muito contato com profissionais da própria Microsoft. Ele falou, então você que é o Vinícius Perrot? Eu falei, sou eu. Ele, cara, eu já ouvi falar sobre o seu trabalho. Que trabalho? Trabalho que a gente desenvolvia lá das células acadêmicas. Então, veja, por algum motivo, né, eu não sei nem como, até hoje, não sei como é que chegou essa situação, mas o presidente da Microsoft Brasil, de alguma forma, soube do trabalho da célula acadêmica de infraestrutura, Microsoft, em Recife, e no meio do nada. Pô, um cara com várias preocupações
maiores, e ele sabia até meu nome, ele sabia da minha história. Eu não sei como ele soube da história da célula acadêmica. Isso acabou sendo um case real para alertar o seguinte, que o que você faz hoje, independente do tempo, independente do momento, ele vai refletir, alguém vai ouvir, né? Esse alguém pode te ajudar até mesmo reconhecer o seu trabalho e melhorando o seu trabalho ao longo do tempo. Então, basicamente, esse foi uma jornada em relação a que a gente sempre trabalhava com a célula acadêmica, e se a gente está fazendo um paralelo muito amplo, porque qual é o principal ponto que eu quero deixar aqui com esse slide, com essas informações, é que o que você faz hoje dentro da academia, o que você faz hoje dentro da universidade, ele vai ter um reflexo muito grande para a sua carreira. É normal, a gente teve parceiros, teve colegas na faculdade super geniais, com capacidade de cognição assim imensa, mas ele não desenvolvia outras habilidades, né? Habilidades essas. Primeiro, companheirismo. Isso eu e Ed, a gente percebeu que alguns outros parceiros que a gente desenvolveu na faculdade não souberam desenvolver isso, não saber olhar o próximo, ajudar o próximo, era muito do eu. Então, dentro da universidade, você vai encontrar de todo tipo de profissional esse que você vai encontrar no dia a dia de trabalho, e você já vai saber se relacionar ou não com aquela pessoa. Isso é importante, né? Então, isso tudo que você faz dentro da faculdade é um pequeno passo para um salto maior. E o outro salto que eu queria dar, deixa eu puxar o outro material aqui, é um relatório já um pouquinho mais atualizado do LinkedIn, né? Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí direitinho? Vamos sim, tudo certo. Show. Beleza. Não, então. Então, veja, massa. Um relatório que eu li recentemente, inclusive eu já até gerei um podcast sobre esse relatório, sobre esse material, era na virada de 2019, o LinkedIn publicou, normalmente ele faz essas publicações de quais são as principais funções emergentes para o ano, né? Da onde é que ele tira isso? Da própria estrutura do LinkedIn. Quantos estão buscando alguma informação para um profissional, para uma vaga e tudo mais. Então, ele trouxe 15 profissões que ele estava prevendo. Obviamente, ele não previa a pandemia, mas ele previa um crescimento. Isso é no Brasil. Isso é legal, porque são poucos os relatórios que a gente tem em consumo de pesquisa, de evolução, de análise de dados brasileiros. Normalmente, esses dados são muito americanizados, né? São sempre muito relacionados ao eixo americano ou o eixo europeu. Esse dado aqui, em particular, ele trazia 15 profissões, entre as 9 dessas 15 são direcionadas especificamente à área de TI. Deixa eu passar aqui para vocês verem, né? Esse relatório vocês vão ter acesso depois, para vocês poderem ler com bastante calma. É bem rico as informações, mas deixa eu chegar aqui na lista. Aqui está a lista. São as 15 profissões emergentes no Brasil. E aí ele seleciona aqui o que mais tem sido buscado, que foi buscado no ano passado e reflete para esse ano. Veja que interessante. O primeiro que está na linha é gestor de mídias sociais. Ok? Eu acho que todo mundo aqui entende que as mídias sociais fazem parte do dia a dia da área de negócios. Independente do tamanho da empresa e independente do segmento da sua empresa, você vai ter alguma ponta de comunicação com redes sociais. Não redes sociais para você dar like ou ficar postando foto de gatinho. Tem várias formas de você usar redes sociais, e as empresas têm se preocupado muito em como se posicionar nas redes sociais. E até um parênteses que eu faço, é que na década de 90, para o início do ano 2000, essencialmente, a internet ela era para especificamente empresas de tecnologia. Você postar ter um site na internet nessa época, ou você era de tecnologia, ou você era de comunicação. Isso é, as TVs, o canal da MTV, não sei se alguém lembra aqui do canal da MTV, e canais de comunicação e jornal. Essencialmente era isso. E a pergunta que ficava na época era se as empresas teriam que ter um site na internet. Essa pergunta faz sentido nos dias de hoje? Não. A pergunta que faz sentido é, nos dias de hoje, a empresa ela precisa de alguma rede social? Essa é a grande pergunta. E alguns gestores dessas empresas de mídia têm criado seus canais de LinkedIn, Facebook, YouTube e tantos outros, né, de uma forma
desenfreada e ele perde a capacidade de comunicação, porque cada nicho é específico para cada pessoa ou cada grupo de usuários tem uma comunicação diferente. E onde é que faz o link para a universidade? Se você que está aí hoje aprendendo a programação em C, C++, em Java, JSON, Terraform, não importa o que você esteja aprendendo a desenvolver, você tem que entender que a forma como as empresas elas estão se posicionando no mercado pode impactar diretamente no seu tipo de trabalho. Ué, como assim? É a foto do gatinho que se a empresa postar ou não vai impactar no meu trabalho, mas eu só sou um desenvolvedor, eu só estou codificando aqui um determinado trabalho. Veja, a forma como a empresa se comunica perante aos seus clientes, ela interfere exatamente na sua capacidade de venda. Não sei se alguém consegue entender essa conexão. Todo mundo gosta de ver um comercial bom. Comerciais bons aqui são da Coca-Cola, do próprio iPhone, né, da Apple. São comerciais que impactam a gente. Fala assim, cara, a gente faz uma conexão com a marca. Mas quando a marca faz algum deslize, a gente acaba se preocupando. Pô, aquela marca postou um negócio que eu não gostei, e hoje está muito em voga as outras bandeiras de defesa. Mas fazendo um fechamento aqui em relação à gestão de mídias sociais, por mais que pareça algo desconectado para o meu dia a dia, é importante. É importante porque a gente tem que entender. E aí, seguindo aqui os outros exemplos, a engenharia de segurança ou engenharia de cibersegurança, isso aqui é um tema só para um webinar completo aí sobre segurança, e a gente tem a próprio time aí do Black Belt com áreas de segurança específicas. Por quê? Engenheiro na área de segurança é algo cada vez mais requisitado. Por quê? Porque tem mais gente colocando dados nos seus sistemas, mais gente compartilhando informações, e isso acaba desenvolvendo uma nova habilidade da empresa que normalmente não estava prestando muita atenção, que é, poxa, como é que eu mantenho o meu ambiente seguro? Tem aí LGPD, tem aí tantas outras leis de segurança e privacidade dos dados que precisam ser respeitadas e precisam ser seguidas. Mas existem outros aspectos de segurança, como não só firewall, antivírus, políticos e normas. A gente tem uma necessidade gritante desse time aqui de segurança. E aí não vai dar tempo de a gente passar sobre todos esses temas, né? Mas o que eu normalmente gosto de pontuar? Independente das profissões, independente da forma como você vai fazer o seu trabalho, eu gosto muito de trabalhar no conceito de fundamentos, né? Eu acho que o Éder, ele sabe bem que uma frase que eu sempre falei muito é uma teoria muito bem fundamentada, ela pode até lhe dar uma vantagem pela ausência da prática. Por que isso? Eu, em 2003, né, lá para 2003, 2004, eu fiz um curso no Ibratec, antes do Ibratec virar o Unibratec, agora tem encerrado as atividades, mas eu fiz um curso técnico de 2 anos e meio. E eu não tinha computador. Então, imagine você fazer um curso técnico, com muita mão na massa, um curso extremamente prático, mas eu não tinha um computador em casa para poder praticar, né? O único computador que eu tinha acesso era o computador da própria Ibratec, que oferecia no período da aula ou no laboratório. Mas o que eu gostei e o que eu acabei desenvolvendo? Eu desenvolvi uma habilidade que é, poxa, se eu entendo o fundamento daquilo que eu estou estudando, seja programação, seja design, seja redes de computadores, seja gestão de projetos, quando eu tiver acesso ao equipamento, quando eu tiver acesso ao software, quando eu tiver acesso àquela estrutura que me falta hoje, pelo menos os fundamentos, eu vou ter ciência para que aquilo ali serve. É a mesma coisa você trabalhar com redes e você ter bem fundamentada a camada OSI. O modelo OSI ou a pilha TCP/IP são fundamentos de toda a rede. Não importa você estudar, entender e saber a melhor técnica de segurança e invasão, mas se você em redes, né, óbvio, especificando, mas se você não tem fundamentado o conhecimento base, né? E então isso trazendo para os dias de hoje, o que eu venho desenvolvendo nos negócios, nos clientes, no mercado, seja público, privado, de todos os segmentos, de todos os tamanhos, empresas internacionais, multinacionais, é que as soluções elas são diversas. Mas quando a gente começa a trabalhar e atender a necessidade dos fundamentos,
fundamentos de TI, arquiteturas de sistemas, né? Comunicação e desenvolvimento em aplicações web e tantos outros sistemas, o fundamento ele traz muito mais segurança a você dar os próximos saltos, né? E eu queria deixar aqui até um livro, deixa eu voltar aqui. Tá conseguindo ver minha webcam aí? Vamos Tá ver. compartilhado hoje. Tá vendo sim. Ô, Vinícius, eu queria até fazer um comentário aí sobre essas questões de fundamentos aí. Boa tarde aí, pessoal, para todos aí. É um prazer aí estar com o Vinícius, esse grande mestre aí. Tive a oportunidade de ter algumas aulas com ele na pós-graduação de redes Microsoft. Foi top. Obrigado, obrigado. Inclusive, Vinícius, essa questão dos fundamentos é uma coisa que os alunos, eu tive a oportunidade também de dar aula, é que os alunos, eles têm de hoje, eles têm esse problema, né? Às vezes, eles querem que tenham, claro, tem que ter os laboratórios nas faculdades para dar o suporte. Mas quando eu estudava na Católica, por exemplo, eu fiz ciência da computação lá, os professores, inclusive, eles não incentivavam os alunos a ir para o laboratório, a não ser que fosse realmente necessário testar o código. Eles pediam que a gente realmente entendesse os fundamentos e rodasse aquilo no caderno e compilasse. É como a minha professora Karina, lá da Católica, falava, você tem que primeiro aprender a rodar na mão. Se você não aprender a rodar na mão, não adianta você escrever isso no computador. Você não vai conseguir entender. Se der problema, você vai resolver. Então, primeiro, entenda como é que ele funciona, para depois você conseguir executar isso na ferramenta apropriada. Ela sempre falava isso muito mesmo. Ela pisava muito nessa tecla aí. Só até achava ruim, não gostava, mas a gente precisa testar. Eu disse, não precisa, você pode testar muito bem no caderno. Você não precisa de computador para rodar um código de 50, 60 linhas, você roda no caderno. Quando você for fazer a prova, ela dizia direto, quando você for fazer a prova aqui, você não vai fazer no computador, não, você vai fazer no caderno, escrevendo. Que lá na Católica os códigos eram escritos, né? A gente não ia para o laboratório na época. Né? Então é importante ressaltar isso sempre, pessoal. Isso serve tanto para desenvolvimento, de programação, quanto para redes, né? Se estou bem, a questão do modelo OSI, realmente. Quando a gente tem um modelo OSI bem fundamentado, geralmente a gente consegue resolver a maioria dos problemas de redes. Isso aí que você falou também é um tema extremamente vasto, né? Eu defendo muito a importância da academia, tá? Eu sei que existe um grande movimento aí em dizer e até mesmo especular que a academia ela não prepara para o mercado de trabalho, mas eu faço uma pergunta muito simples: defina mercado de trabalho. O mercado de trabalho não é algo pronto. O mercado de trabalho não é algo em instante, ou até mesmo usando um termo mais moderno, ele não está formatado em um container. Ele tem uma forma fixa, bem definida e bem estruturada. O mercado de trabalho, ele é um ambiente totalmente vivo. Ele é um ambiente totalmente imutável. O que é hoje, essa pesquisa é hoje, está aí. Não serve mais essa pesquisa para hoje. Mas não era um mercado de trabalho? Eu não me preparei, não gastei rios de dinheiro para poder me tornar um expert em gestão de mídias sociais com cibersegurança? Mas hoje o contexto do mercado de trabalho e os mercados, isso aí a gente vai poder ter que desenvolver em outro tema, mas se a gente for falar sobre estude o mercado de trabalho, horas e mais horas de debate, mas entenda o seguinte: a importância da academia, ela é fundamental para o fundamento. A preparação e a capacidade de aprender a ferramenta, isso estou dizendo, aprender profundamente a ferramenta, você não pode esperar que seja isso dentro de uma academia. Você tem que fazer o famoso por fora, né? Isso você tem que ir além da sua capacidade, porque se o seu potencial de aprendizagem só está naquele bloco de horas dentro de uma academia, então você tem que esticar sua projeção de aprendizagem para um pouco mais de tempo. Se você consegue adicionar mais algum tempo dentro daquela hora da sua academia, dentro da faculdade, mais uma hora, meia hora, 40 minutos, não importa o tempo que seja, para você adicionar, não subtrair, mas adicionar, você está acelerando, você está antecipando habilidades do futuro que estava projetada para depois de uma faculdade. Isso você fazer uma certificação, você participar de eventos, palestras e muita mão na massa. Esse conceito de você não ter acesso a um determinado equipamento, em alguns momentos, ela pode lhe beneficiar. Por quê? No designer, quando você começa a estudar design, existe uma teoria que se chama a teoria dos designers, né? que basicamente
que é a teoria das restrições. A partir do momento que você entende quais são as restrições que lhe restringe, né? Me permitam fazer esse pequeno pleonasmo aqui, mas o que lhe restringe, se você entende muito bem o que lhe restringe, você consegue buscar alternativas. Às vezes, uma alternativa não é ainda acesso ao equipamento, mas você tem acesso à informação para poder fundamentar. Isso que o professor falou é importante em relação à programação. Se você quiser testar realmente se o seu código está funcionando, basta olhar para ele. Não precisa de um compilador, exceto alguns cenários mais específicos, mais o fundamento. Se você entende o fundamento da lógica, você entende exatamente para que está sendo aplicado. Seja um if, um else, um condicional, você tem que entender exatamente, poxa, Vinícius, mas por que eu tenho que declarar uma variável nesse modelo de estrutura de programação? O que é uma variável? Está entendendo? Você tem que começar a buscar os princípios básicos. Para quando você se deparar com um problema maior, você vai poder realmente conseguir desenvolver de uma forma muito mais tranquila, fundamentada. E hoje, um tema que todo mundo fala é computação em nuvem, né? E a gente já fala de computação em nuvem, como o Éder mesmo pontuou, a nossa monografia foi feita já em computação em nuvem. E ela não era nem metade do que ela é hoje. É para você ver como é que é o mercado. O conhecimento que a gente tinha lá atrás nos fortalece para hoje. Isso traz embasamento para hoje, mas eu preciso manter ainda o F5, né? Eu costumo dizer que, cara, você tem que manter o F5 sempre pressionado. Beleza? Todo mundo entendeu a analogia aqui? O F5 atualizado. Né? Ferro, se me permite um comentário, por favor. Professor Osmar. Fala, mestre. Grande abraço, garoto. Muito bom aí estar participando dessa live. Eu vou pegar o gancho no que vocês estão falando sobre essa questão do conceito, né? Você conseguir entender o conceito. Eu geralmente também passo aqui para a garotada e para os alunos. E se você entender, né, de fato, o conceito, você consegue trilhar caminhos, né, que uma ferramenta vai dizer que o botão fica na direita, aquela outra ferramenta vai dizer que é na esquerda, fica embaixo, em cima, mas se você conseguir entender o conceito, isso aqui fica bem mais fácil de você captar e conseguir atualizar aquela determinada ferramenta. Então, quando a gente parte com a prática, é bom, é ótimo, a gente consegue assimilar o conceito que a gente conseguiu, né, adquirir com, obviamente, algo prático, botar a mão na massa, como está sendo falado aqui. Mas se você realmente não consegue entender esse conceito prático, como é que tu vai saber se aquele botão que está na direita ou esquerda realmente vai fazer aquela função que você está querendo, né? Então, eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui, que eu estou vivenciando aqui com turmas diversas, né? Por exemplo, por causa dessa pandemia, todo mundo praticamente está fazendo home office, né? Inclusive professores e alunos, profissionais e tudo mais. A gente até discutiu em algumas lives anteriores sobre isso. E eu estou me deparando aqui com a seguinte situação, né? A gente está querendo desenvolver algo na parte de programação em Shell, né? E muitos alunos não têm recurso para poder rodar, por exemplo, até um Linux Server lá da vida, que é bem mais leve. Então, o que a gente, né, conseguiu filtrar? Tem, usando recursos na nuvem, em laboratórios virtuais, que a gente consegue justamente rodar vamos dizer assim, um test bed lá, né? Que a gente consegue, pelo celular, ficar executando comandos e scripts. Escreve um scriptzinho básico aqui no seu TXT da vida aqui, importa para lá com o formato .sh, e lá você executa e justamente verifica como é que ele vai funcionar. Veja que a tecnologia, ela ajuda a gente nisso, basta a gente saber o conceito e ir atrás dos recursos, que está tudo disponível aí para a gente, e principalmente com esse advento da cloud que está falando, é o que está mais em ênfase, né? Esse exemplo que você deu, professor, é excelente, porque mostra que a gente consegue, mesmo que driblar as adversidades daquele momento, né, de a gente, de repente, conseguir executar um código. E veja, o método colaborativo de desenvolvimento, existe uma teoria na cadeira de desenvolvimento, que é o desenvolvimento em paralelo, né? E o que era isso? Quando eu desenvolvia, era literalmente alguém do seu time desenvolver do seu lado. Ele ficar olhando o código que você está escrevendo. E tem até artigos em revistas que mostravam sobre a eficiência disso, que enquanto um escreve, que ele não tá só escrevendo, né? Lembrando que quando ele escreve um código, ele teve todo um processo de raciocínio lógico,
né, construção de sintaxe para poder o ato de executar. A escrita, meramente, ele colocar para fora, externalizar aquele conhecimento que ele processou dentro dele mesmo. E o cara do lado, que era o desenvolvimento em paralelo, nada mais é um cara que ia checando com base nos requisitos técnicos, requisitos de negócio. Fazendo uma pequena analogia, se você, de repente, tem a capacidade de desenvolver, escrever o seu código no bloco de notas ou num papel, manda aquilo ali para o cara, um amigo, um colega, que tem o poder computacional para ele testar e validar. E isso dentro do mundo de desenvolvimento moderno, o que é isso? É um DevOps. É uma capacidade de você criar uma esteira onde cada elemento, cada desenvolvedor, cada membro da equipe, ele vai contribuindo em fases da evolução daquele código, e aquele código ele vai andando na esteira até ele realmente ser entregue numa versão, numa build e tudo mais. Então, veja, você está trabalhando de novo, a teoria das restrições, você está com um ambiente restrito, mas você não está impedido, a não ser que você esteja realmente impedido de fazer qualquer coisa, mas se você não tiver impedido, você pode usar um bloco de notas, um TXT, até mesmo um web browser. Existem alguns web browsers que até te ajudam, ou o bloco de notas, o Note++, se eu não me engano, ele já até você estrutura isso numa sintaxe, existem tantas outras, mas falando em teoria, né? Existe uma teoria, um livro que eu acho bacana, que é o de Thunderball, esse aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver. Quinta edição, esse aqui é um clássico. Isso aí é a Bíblia para o pessoal de rede, né? Redes, aqui é redes. Aí o cara, mas eu sou desenvolvedor, Vinícius, eu só desenvolvo web. Tu sabe o que é IP? Não, IP é algo que eu peço ao pessoal de infra. Calma, entenda um pouquinho isso aqui também. Existem linguagens, existem conhecimentos que devem ser universais para o time de TI. E, na minha opinião, na minha visão prática de negócio, estrutura de redes deveria ser esse conhecimento universal, independente do seu segmento de atuação. Por quê? A partir do momento que você monta um serviço, um serviço para oferecer a uma outra conexão, ou desenvolve uma API, ou até mesmo desenvolve um web service, você precisa comunicar com alguém e você está sustentado em cima de uma estrutura. Se você não entende as camadas que estão abaixo de você, de novo, modelo OSI, se você não entende as 7 camadas e que está abaixo, você vai ficar muito, como é que eu posso dizer? Você vai ficar extremamente isolado e refém de outros conhecimentos que você poderia ter acesso. Então, o melhor desenvolvedor web é aquele que entende o contexto de estrutura web, de uma aplicação web, entender o que é um cache, para que serve um cache web, um NLB, para que serve um balanceamento de carga, qual é o conceito de balanceamento de carga, aquilo ali, o que isso implica na sua requisição, no seu timeout, será que é melhor eu aumentar o timeout ou conseguir buscar métodos de autenticação mais seguros ou de requisições, conceito de fila. Se você entende exatamente o que é um conceito de fila e desenvolve isso muito bem e passa esse conhecimento muito bem estruturado para um balanceamento de carga, você está montando a sua estrutura e sua aplicação muito mais saudável do que simplesmente, eu só codifico web, tá? Ou web, ou aplicação, ou qualquer outro. Um outro livro que eu trago, que eu acho interessante, inclusive até de uma certificação, é esse camarada aqui, ó. Ele já está para sofrer, inclusive, até esse livro é em português, mas a certificação da CompTIA, de Cloud Essentials, ela já está na versão 2, né? E estão para lançar uma segunda versão desse livro aqui em português também, mas por enquanto não tem. Esse aqui é da versão antiga, mas ele traz aspectos interessantes sobre fundamentos de computação em nuvem, tá? De novo, eu acho que esse livro aqui, para qualquer profissional, para qualquer estudante que vai trabalhar com computação em nuvem, ou que não, né? Mas ele quer entender um pouco mais dos conceitos fundamentais da nuvem, esse livro é interessante. Por quê? Porque primeiro ele abre o seu espectro. Antes de você sair estudando o que é um DevOps, o que é um Kubernetes em nuvem, o que é uma estrutura de desenvolvimento 100% em nuvem, é legal você saber isso, tecnicamente. Mas entender fundamentos de computação em nuvem, ele vem muito antes de você começar a desenvolver em nuvem. Eu estava trabalhando num projeto com machine learning, num cliente, e o cliente lá todo empolgado, aquela coisa toda de começar a usar machine learning no Azure, na nuvem da Microsoft, mas ele veio com uma pergunta que assim, a gente teve que puxar o freio de mão e dar um cavalo de pau assim, na hora do projeto. Eu falei assim, cara, calma,
Se a gente seguir com o projeto, a gente vai ter um desperdício de dinheiro enorme e a gente vai ter que gastar muito tempo e não vai entregar o projeto para o cliente. E qual foi a pergunta que o cliente fez? Vinícius, o Machine Learning, ele é infraestrutura como serviço ou plataforma como serviço? Isso dá um frio na barriga, porque, só para responder, é uma estrutura em plataforma como serviço, ele não é infraestrutura, mas eu poderia ter respondido isso seguindo o projeto? Poderia, mas veja, a partir do momento que a equipe dele estava metendo a mão na massa e começando a construir os seus modelos de matemáticos, né, seus modelos de hipótese dentro do Machine Learning, que Machine Learning, numa concepção muito ampla, nada mais é do que um testador de hipótese matemático. Você constrói um modelo matemático, codifica isso e pede ele para testar em cima de uma base de dados conhecida ou não conhecida. E existem outras técnicas também, mas se o cliente ele não entendesse realmente os fundamentos do que ele estava trabalhando, quais são as camadas de interseção, quais são as camadas de correlação entre as outras áreas, o projeto ia ser por água abaixo. Então perceba que o que a gente fez? A gente voltou, falou, olha, vamos entender aqui quais são as camadas, o que cada um é, onde se interliga cada um, porque cada modelo desse, infraestrutura, plataforma ou software, ele tem custos diferentes, seja custos financeiros, que é de fato quanto você paga no final do mês, ou custos operacionais. Afinal de contas, uma chamada de uma API em plataforma tem um contexto totalmente diferente quando ele trabalha com uma infraestrutura, né? Que aí, enfim, já tem um outro contexto de máquinas virtuais, servidores, sistemas e uma série de outras problemáticas que a gente tem que ter atenção. Tá? Então, de novo, entender esses contextos em nuvem, entender esses contextos em projeções, ele faz com que, primeiro, você tem que perceber quais são os requisitos que você está precisando atender, seja requisitos técnicos. Vinícius, eu preciso que você suba aí uma máquina Linux. Para quê? Né? Não é questionar para embarrear, é questionar para realmente você ter ciência do que você está construindo naquele ambiente. Seja você codificando, seja você dando suporte, seja você trabalhando em home office, seja você especialista em segurança, não importa qual o segmento. Importante a gente ter a capacidade de questionar, mas sem bloquear. A capacidade de questionar cara, deixa eu entender aqui qual é esse requisito técnico que você está me solicitando para poder dar seguimento, tá? Então, isso acaba dando um fechamento legal, que é a sua capacidade de perceber as necessidades também é um outro requisito importante para o dia de hoje. É meio que ser mãe de Ná, não sei se alguém já lembra dessa figura icônica no Brasil, mas não é querer ser cigano, querer adivinhar o futuro, mas prever certas necessidades. Por exemplo, claro, clássico que a gente tem passado aqui nesse período de pandemia, nesse período de home office. É uma necessidade clara que você dê acesso aos usuários da sua empresa, onde ele estiver. Antes da pandemia, e um pouco antes, existia o conceito do home office, né? Já se trabalhava em alguns setores que não existia mais o conceito do home office. Existia o conceito do anywhere. Você trabalha de onde você estiver. Por quê? Por conta da mobilidade. A partir do momento que o seu sistema foi desenvolvido e ele cabe dentro de um smartphone, então você pega lá o seu celular e acessa através desse camarada de uma rede 3G, de 4G, o sistema da sua empresa, eu posso considerar que você está trabalhando de onde você estiver, seja no ônibus, no aeroporto, na fila da padaria, onde você realmente estiver, você está trabalhando. Então, o home office, antes da pandemia, ele estava sendo já descaracterizado porque as aplicações estão na capacidade muito distribuídas. E hoje, qual é a sua habilidade que você tem que desenvolver? Primeiro, é se antecipar aos fatos de que, poxa, a partir do momento que agora está todo mundo realmente em casa, eu preciso entregar o quê? Uma aplicação mais escalável. Afinal de contas, nem todo mundo agora está na rede LAN. Lembra da rede LAN? É uma teoria que é importante, você tem que saber, né? Qual é a diferença entre uma aplicação rodar em rede LAN e uma rede não LAN, né? Em uma rede WAN? Qual é o impacto dela? Será que a minha aplicação ela vai se comportar da melhor forma possível? Poxa, talvez não. De repente, a aplicação que eu desenvolvi, ela necessitava de um barramento local muito maior, porque tinha um processamento na máquina, tinha um processamento no gateway, tinha um processamento no broker, tinha um processamento no meu web service, enfim, tinha um processamento distribuído em tudo quanto é canto. Agora eu tenho um único ponto de interseção, que é o firewall, ou no caso, o meu link de internet.
E normalmente o link de internet das empresas não é uma velocidade de giga, né? Muito pelo contrário, são velocidades de mega. Ainda o Brasil não tem esse poder de internet para todo e qualquer tipo de empresa. Repensar e se antecipar. Poxa, eu trabalhei num projeto recente, justamente se antecipando nessa necessidade do cliente, que era, olha, seu cliente, essa aplicação que você tem hoje aqui, ela seria muito melhor rodar em nuvem. Cara, mas Vinícius, peraí, a gente está com contenção de despesa, a gente está com corte, não vai dar para botar nada em nuvem. Ué, mas por que não? Não, porque não tem orçamento. Mas, cara, essa aplicação aqui, ela não vai funcionar com 1.500 funcionários acessando da sua rede WAN. Você tem que botar em uma estrutura mais escalável, e essa estrutura escalável foi aonde? Na nuvem. Então, a gente acabou separando a aplicação dele do ambiente on-premise para a nuvem. Mas por que isso? Porque a gente se anteve a necessidade do cliente. Antes de literalmente explodir o ambiente dele, antes de realmente ter uma perda de desempenho extrema, para dar indisponibilidade, e essa empresa é uma empresa que precisa faturar. A partir do momento que a empresa para de faturar, para de entrar dinheiro, para de entrar receita. Então a gente se antecipou, teve o investimento que a empresa fez, mas a gente comprovou para eles, comprovou financeiramente e comprovou tecnicamente que é aquela aplicação que ele deveria ir para a nuvem por conta desse novo relayout de estrutura. E, de novo, baseando em estrutura de redes, em geral, as redes trabalham com o conceito de rede estrela. Né? E aqui, acho que você deve ter visto esse conceito aí de rede estrela. E aí, todo mundo acessando no modo WAN, 1.500 funcionários trabalhando em rede externa agora do seu ambiente. Que tipo de rede é essa? É uma rede distribuída. Como é que é a minha aplicação? Que antes era 100% monolítica, ela trabalhava em 3 camadas, né? Agora eu tenho uma camada, eu tenho um web service de chamada, eu tenho uma estrutura em serverless, eu tenho uma estrutura de um broker, eu tenho uma API, enfim, eu estou agora distribuindo a minha aplicação. Em parte, está gerando um pouco mais de complexidade de administração, suporte, backup, monitoramento, mas eu estou conseguindo atender ao requisito de negócio, que é, cara, a empresa não pode parar por desempenho de aplicação. Eu não sei se alguém aqui tem algum caso para compartilhar de alguma empresa que teve uma perda de desempenho, né? Teve um desempenho comprometido com esse ambiente em nuvem que agora todo mundo está acessando externamente. Isso, todo mundo olhou para o Faro, né? Saiu correndo atrás, não, é o Faro, tem que aumentar o link de internet. Essa empresa em particular não aumentou 1 mega sequer, não precisou aumentar o mega. Então ela não onerou outros custos com mais licença de Faro, que às vezes você tem que comprar mais caixas de Faro, né? Mais estruturas. Ela não precisou aumentar o link. Mas por quê? Devido à habilidade que a gente tem que acabar desenvolvendo, que é, se você está trabalhando em uma determinada problemática numa empresa, poxa, entenda qual é o contexto daquela empresa, como é que ela funciona, como é que ela tem estruturado, e aí sim você vai começando a trabalhar isso de uma forma mais escalonar. E aí você vai estudando as tecnologias, e cada tecnologia que você for estudando, ela tem que agregar o conhecimento do dia a dia. Ela não tem que ser um blocker, né? E eu acho que até para a gente já finalizar aí, que senão eu falo para caramba, mas eu tenho preferências tecnológicas. Quem aqui que não tem? Né? Eu acho que todo mundo tem um fabricante ou uma tecnologia que tem uma afinidade maior, seja um fabricante, seja um produto. Mas dentro do mundo real, dentro do mundo das corporações, dos empregos propriamente dito, se você defende fielmente aquela tecnologia, você está se tornando refém dela. Ué, como assim? Bem, eu acho que todo mundo sabe que eu tenho uma certa preferência por produtos Microsoft. Legal. Mas isso não me impede que eu estude Oracle, isso não me impede que eu estude IBM, ou cloud da IBM, isso não me impede que eu estude Huawei, Cisco ou qualquer outro fabricante. O que me impede, o que me impediria eu desenvolver um trabalho legal dentro da empresa é se eu ficar só no universo Microsoft. Cara, por mais que a Microsoft seja um dos poucos fabricantes que está em praticamente todos os quadrantes do Gartner, que é uma empresa que estuda e acaba desenvolvendo algumas tendências de adoção de tecnologia no mercado, mas ela não tem solução para todo mundo. A gente tem aqui um impacto muito grande que aconteceu foi com o Zoom, né?
o Zoom, esse software de conferência, foi amplamente utilizado assim, de uma forma, cara, nunca prevista. Nenhum mega super investidor ou futurólogo imaginava que o Zoom seria uma ferramenta tão amplamente utilizada no mercado como está sendo hoje. Cara, o Zoom é bacana. Não, mas aqui a gente tem aqui o Microsoft Teams, que também faz as reuniões, certo? Mas o Zoom é outra coisa. Se eu não tenho a capacidade de estudar e ser, em determinados momentos, agnóstico a um fabricante, e, de novo, até reforçar, essa certificação da CompTIA, tá? Essa certificação da CompTIA, ela te dá essa visão agnóstica a fornecedor. Ela te dá essa visão que você não precisa entender de uma tecnologia baseada em um fabricante. Aí vem, a Microsoft tem a sua certificação própria de fundamentos, que se chama AZ900. A Oracle, ela tem a sua certificação própria de fundamentos em Oracle Cloud, tá? Que inclusive é uma certificação que eu tirei recentemente, até mesmo para poder entender como é o fundamentos da Oracle para a nuvem. Então, veja, a Oracle tem, a IBM tem, a Huawei tem, a Alibaba tem, cada provedor de nuvem, a Amazon tem, a AWS tem, cada provedor tem as suas certificações de fundamentos. A partir do momento que você estuda especificamente aquela certificação do fundamentos daquele fabricante, é legal, porque você ganha mais profundidade no fundamentos daquele fabricante. Mas se você tem um conhecimento prévio agnóstico, sem um fabricante, ele lhe dá muito mais clareza e você tem uma capacidade cognitiva de fazer a correlação. Poxa, lá na Microsoft, eles tratam blob storage desse jeito. Olha que legal, pois na Oracle eles trabalham daquele outro jeito. Mas o conceito, vamos dizer assim, o conceito raiz é esse aqui. Poxa, bacana. Então dá para a gente entender um pouco de cada um e a gente mesclar aqui e montar uma estrutura de blob, montar uma estrutura de storage. Aí você vai segmentando a sua necessidade, vai trazendo a sua necessidade e vai encaixando com a tecnologia. Fechou? Irado. Ó, Ouvi. bom, eu acho que a gente vai conseguir aí, antes um pouco até o Washington falar, entender que inicialmente a gente teve uma visão acadêmica, o que a gente precisa de fundamento para se tornar esse tal diamante aí na carreira de TI. A gente teve um momento de saber que eu preciso me comunicar e não mais ficar dentro da caixa, e isso vale muito. Eu acho que essa questão até do NLB lá, do Web Service lá que o Terror falou, foi uma coisa vivenciada. A gente tinha desenvolvedor lá, e o cara, eu quero fazer o load balance aqui da minha aplicação. Ele perguntou assim, vai fazer o quê? Vai fazer em failover cluster ou vai fazer em load balance? Aí o cara não sabia, velho, que não dava para fazer em failover uma aplicação. Então, acho que falta esse fundamento em uma galera, e por muitas vezes, esses fundamentos até tá no teu parceiro de trabalho. Ou seja, se eu não sou especialista em rede, se eu sou especialista em desenvolvimento, não custa perguntar ao cara do lado. Não custa saber esse fundamento, se o cara do lado consegue colaborar com isso. Então, a gente percebeu aqui que na formação da gente, TI não é sozinho, TI não é só desenvolver o código e voltar para rodar. TI é uma frase muito legal, galera, que eu acho que é fundamental aqui. Tecnologia não é formatar, não é instalar, não é subir servidor, não é criar um programa. Tecnologia é alcançar, impactar, é transformar, é ser o meio das outras atividades que estão aí no mercado. Uma coisa muito interessante, que a gente vai falar de tecnologia, inclusive aí da própria Microsoft, é o Power BI, né? Se vocês olharem aí, os dados do Covid-19 estão sendo aplicados em Power BI, ou seja, cada secretaria de cada município aqui do estado de Pernambuco imputa os seus relatos de ocasiões de ocorrências de Covid, e a gente está vendo tudo isso pela plataforma do governo do estado. Se vocês olharem lá no finalzinho, está lá Power BI, então a gente está conseguindo ver onde está acontecendo, o endereço que está acontecendo, a quantidade de casos na sua região. Então, para mim, isso é fundamental saber. Ou será que eu estou seguro para sair daqui? Quantos casos tem acontecendo aqui na minha rua ou na minha comunidade? Então, quem tá nos auxiliando nisso é a tecnologia. Na verdade, eu pressuponho que esses 27 pessoas que estão participando desse meeting são pessoas de tecnologia, então somos nós que estamos promovendo isso. Se em algum momento a gente não está participando do processo, a gente está vivenciando... Desculpa te interromper, mas não é todo mundo de tecnologia não, tá? Então tem que dar um adendo aqui a alunos de gestão comercial que está participando. A galerinha está interessada aí justamente no conteúdo e como realmente alavancar com esse uso de tecnologia, tá? Então tem pessoal de outras áreas aqui também junto com a gente.
Então, área muito de legal negócio, que né? tem, é muito legal que tem, porque, inclusive, Isso, perfeitamente. a gente percebeu que a gente está participando disso. Né? Como o Pedro falou, a gente não está lendo a pandemia, nós estamos vivenciando, e aí fazer a nossa formação acadêmica, fazer a nossa formação de negócios, a partir do momento que a gente não tem acesso físico a algum lugar, mas a diversos materiais, eu acredito até, a gente vai conseguir, de uma forma ou de outra, ser um profissional melhor. Né? Mais uma vez, eu vou voltar à introdução desse encontro, falando de que criem hábitos, seja qual for esse teu hábito de estudar, de ler, de promover, crie hábitos de participar de outros meetings, tanto que o Perro promova, que o Washington promova, que o Osmar promova, que a Bebit promova, existem outros parceiros aqui no mercado fazendo isso. Acho que é uma oportunidade também para a gente poder se desenvolver enquanto profissional, se desenvolver enquanto pessoa. Né? Então, essa aí, Legal. eu acho. Inclusive, Fala aí, Osta. Eu vou jogar uma bomba aqui, viu, Vinícius, para você, viu? Se prepare aí. Só complementando a fala de Éder, um dos conceitos de DevOps é justamente a colaboração, né? Principalmente, você sente isso quando você trabalha com equipes multidisciplinar, né? Eu trabalhei muito com o pessoal, acho que o Vinícius deve ter, teve até lá na Certel algumas vezes e tal. Então, assim, eu trabalhei muito próximo do pessoal do desenvolvimento. Então, eu posso dizer a vocês com certeza de que essa cultura, ela tende a fazer com que a colaboração, ela exista mesmo, porque é como vocês disseram, nem todo mundo sabe de tudo, entendeu? Então, assim, se eu tenho um amigo meu que está ali do meu lado, que pode me ajudar, por que não vou ajudá-lo? Então, isso é uma premissa da cultura do DevOps, inclusive, né? Eles trazem isso à tona, porque isso é necessário. O pessoal está percebendo que a coletividade ela é mais forte do que a individualidade, né? Então, não dá para você, não dá para eu saber de tudo. Inclusive, aproveitando esse gancho, em relação ao seu comentário sobre a questão do desenvolvedor web, aprender algumas questões de rede. Aí fica a minha pergunta. Um mercado com tanto nível de informação, com tanta informação a ser absorvida, será que esse pessoal realmente não absorve esse conhecimento porque eles não acham necessário? A questão, por exemplo, eu sou um desenvolvedor web. Cara, a quantidade de linguagem web que existe no mercado para eu aprender é tanta que talvez alguns conhecimentos que não estão envoltos nessa área virem secundários e talvez por isso eu deixe de lado. Será que não seria isso? Você que está mais dentro do mercado, você pode até responder melhor do que eu. Inclusive, como é que eu faço? Qual é a melhor forma? Eu acho que até para o pessoal que não é de TI, acho que isso é algo geral, né? Como é que eu faço para filtrar essas informações? Principalmente a gente da área de tecnologia, porque, veja, quantos conceitos de cloud você tem que absorver? A Amazon, o Google Cloud, Azure, Oracle, nuvem, enfim. Como é que eu faço para filtrar isso, cara? Assim, você que está no mercado de trabalho, você está mais próximo dos clientes, desse contexto todo, e eu acho que você pode ter um conhecimento maior para responder essas perguntas. Isso é uma dúvida que eu tenho, porque realmente o mercado hoje, ele exige que a gente tenha um conhecimento mais... inclusive é um paradoxo, né? Às vezes exigem que a gente tenha um conceito amplo, ao mesmo tempo exigem que a gente tenha um conhecimento específico. Então, isso é uma coisa que anda confundindo muitas pessoas, né? Às vezes, vou fazer esse curso aqui. Eita, pô, mas apareceu aquela tecnologia, eu vou parar para fazer essa aqui. Eita, mas apareceu outra ali na AWS, agora eu vou estudar isso aqui. Não, mas agora tem Terraform que é multi-cloud, lá vai... bicho, é uma loucura, cara. Então, qual seria a sua dica em relação a esse tipo essa massa de conhecimento que a gente tem? Como a gente tratar isso aí? Como a gente filtrar nesse caso? Né? Cara, essa tua pergunta, ela realmente ela requer um outro webcast desse, só para a gente se debruçar, mas tentando ser um pouco pragmático aí em relação à tua pergunta. Primeiro, a gente tem que... Uma analogia que eu gosto de usar, e vocês perceberam que eu sempre gosto de trabalhar em analogia, que é... Não sei se alguém aqui já fez alguma visita no museu. Quando você basicamente tem duas formas de fazer uma visita no museu. E aqui em Pernambuco tem vários museus, né? Inclusive lá do Ricardo Brenan, que é fantástico.
Você tem uma forma de fazer uma visita sozinha, você entra, vê a exposição, lê as plaquinhas, vai para um lado, vai para o outro e beleza, bate lá suas selfiezinhas, posta no Instagram e vai embora. E existe uma forma de você fazer uma visita que a gente chama de visita guiada. Né? O que é o guia do museu? O guia do museu ele não vai lhe mostrar tudo, o guia do museu ele não vai lhe detalhar 100% cada história de cada obra, mas ele vai lhe dar uma visão muito legal e muito embasada sobre a obra que está naquele museu. E quem são os nossos guias do museu? Né? São o pessoal de mercado, pessoas que você vai conversando, blogs, empresas, sites, os professores, os consultores, os amigos que você vai vendo, cada um vai lhe dando uma certa visão sobre o que tem vivenciando, né? O que eles estão vivenciando. Isso é uma parte do processo, que é você tentar encontrar outras pessoas que possam, cara, você já está usando Terraform, o que você tem visto? Explica um pouquinho para mim aí sobre essa estrutura aí de desenvolvimento em código, infraestrutura baseada em código, né? É uma forma de você estar absorvendo aquela experiência para aquelas pessoas. Então, Vinícius, eu não conheço ninguém. Peraí, se você conhece a linguagem e está com dúvida se vale a pena ou não estudar ela, ou determinada tecnologia, entre no fórum. Cada tecnologia tem milhares, principalmente as tecnologias open source, tem várias comunidades sempre atreladas àquele novo recurso tecnológico. Então, é um caminho. O outro caminho é você desenvolver a habilidade que o guia do museu teve que desenvolver dentro dele, que se chama curadoria. Você tem que conseguir... O que é um curador? Um curador é aquele cara que estuda profundamente determinadas obras, determinados conhecimentos, porém, ele sabe filtrar em que momento ele deve usar aquela outra habilidade que ele desenvolveu, aquele conhecimento. Então, isso acaba trazendo um espectro muito grande. Por quê? A partir do momento que você está sempre estudando, sempre olhando, mas em determinado momento eu não vou usar aquele conhecimento que eu adquiri lendo para um negócio, para resolver um problema. E é um dos maus da gente que é da área de TI. Que é, eu aprendi essa tecnologia, cara, eu tenho que usar até o final, porque é ela que é a matadora. Muito pelo contrário, de repente aquela tecnologia, ela pode te ajudar, mas não hoje, não agora, daqui a alguns anos, sim, alguns anos, né? Algumas tecnologias que você vai estudando é só daqui a alguns anos. Então, primeiro, é desenvolver a capacidade de curadoria e estar próximo das pessoas que estão vivenciando realidades diferentes. Eu me lembro muito do desenvolvedor web, e aí eu não lembro como é que é a idade de todo mundo aqui, mas antigamente você tinha que desenvolver o seu site em duas versões. Uma versão para browser, para desktop, e outra versão para dispositivos web, que era o dispositivo móvel, eram os precursores dos smartphones. Era o seu site da internet era até assim, web ponto alguma coisa. Era uma outra versão do seu site. Por quê? O cara, naquela época, ele tinha que se preocupar o tamanho do GIF, o tamanho da imagem, o tamanho do JPEG, para poder fazer a carga, para não gastar muito pacote de dados do cara. Porque a rede era GPRS. Mas ele tinha que entender aquela imagem GIF, ela dividida, ela precisava de quantas vezes ser transmitidas em TCP para poder realmente garantir que aquela imagem foi carregada. O cara desenvolvedor web tinha que fazer hoje. O que o pessoal de desenvolvimento web faz hoje? Não faz mais isso. Esquece que eu ainda tenho uma rede 3G, esquece que eu acho que o pessoal que está desenvolvendo sites, acha que todo mundo vai ter uma internet super rápida para desenvolver um site. Mas não é assim. Tem desenvolvedores que começam a trabalhar o seu projeto de desenvolvimento entendendo protocolo de comunicação. Cara, o meu cliente que vai acessar essa minha página web, ele prioritariamente vai acessar de uma rede LAN, de uma internet a cabo, uma ADSL, um XDSL, qualquer coisa assim, ou uma rede 3G. É esse meu cliente é urbano ou é um cliente rural? É da região metropolitana ou do interior? Né? Então, a partir do momento que ele começa a entender esses aspectos, ele entrega um projeto web muito melhor do que o cara que programa em 2 horas. Então, perceba que ele teve que estudar muita coisa antes para fazer um trabalho rápido. Mas é aquela questão da valorização do seu trabalho. E até fazendo uma conexão para quem é do time de negócio aqui, né? Para os estudantes da área de negócio. Hoje, a minha posição no trabalho, eu trabalho numa consultoria aqui na região Norte-Nordeste, que hoje eu não sou necessariamente um cara técnico, eu sou da área de vendas. Eu migrei, a minha profissão acabou sendo migrada, naturalmente, não foi algo que eu projetei, algo que eu trilhei como carreira.
Então, hoje eu trabalho como gerente de contas executivos em algumas contas estratégicas, aonde eu falo de tecnologias para os clientes, faço a venda e ainda consigo ter capacidade de discutir com a área de negócio e com o time técnico. Claro, eu não vou aqui debruçar exatamente, cara, deixa eu abrir aqui te dizer exatamente a carga de payload do seu protocolo, porque eu não sou técnico para esse nível. Eu tenho um time técnico específico, mas endereçar problemas de negócio com tecnologia e com a área de vendas é uma das habilidades que mais se pede hoje para quem trabalha de vendas. E aquele relatório lá do LinkedIn, não sei se vocês estavam vendo aquela lista, uma das listas que se pedia era vendedor. Mas não é aquele vendedor chato, é um vendedor consultivo. É aquele vendedor que realmente consegue endereçar e descobrir um problema e achar uma solução com o portfólio que ele tem em mãos, né? Enfim, essa é um dos grandes papéis hoje. Então, se você que está estudando, que é da área de negócio, da área de administração, cara, você tem que entender muito mais aspectos além do seu universo para poder realmente endereçar problemas. E uma dessas abordagens diferentes que a empresa vem apostando devido a essa minha atuação é dizer o seguinte: poxa, se eu tenho uma pessoa mais bem capacitada, mais bem formada e que entende todo um processo de negócio, ele vai conseguir tracionar a venda dele mais rapidamente do que simplesmente aquele vendedor. Cara, ó, tem um produto aqui para te vender, quer conhecer? O cliente vai falar assim: quero, me mostra aí. Não, peraí que eu vou chamar uma galera para apresentar, vou montar uma estrutura. Ah, cara, mas tu nem sabe nem falar do que você está querendo me ofertar. Então tem que ter muito esse jogo de cintura. Então, se você é da área de negócio, estudante da área de negócio, perceba que a tecnologia ela não é simplesmente como é que fala? Um apoio, né? Ou simplesmente um suporte para você. A tecnologia é que vai realmente lhe alavancar as vendas, né? E se você souber usar da melhor forma possível, né? Pessoal, a gente precisa encerrar, né? Até para tomar um espaço de tempo aí do Vinícius e tudo, para que não fique tão longo, para a gente poder postar isso em outras mídias que a gente possa consultar depois, ou esse meeting. Vamos tentar fazer uma outra, inclusive, sugestão aí do próprio Washington, de repente, de um tema que busque essas outras bases de conhecimento, beleza? Obrigado a todos pela participação, obrigado ao Vinícius, mais uma vez, obrigado a Gleudson, ao Osmar e toda a galera que veio aí. Eu entrei agora no final. Obrigado, Vinícius. Obrigado, eu que agradeço aqui. O Vinícius Perro é sempre uma oportunidade, um cara sempre disponível. E assim, fica meu abraço, Vinícius. A gente se encontra no outro momento, tá bom? Perro, eu acho que Eder já falou aí em nome da Black Belt. Obrigado, cara, mais uma vez. Tu é super parceiro da gente. Valeu aí pelo bate-papo. Eu não consegui ficar todo momento, mas o momento que eu fiquei aí foi muito bom. Beleza? Valeu. Obrigado aí. Eu que agradeço. Valeu, Perro. Muito obrigado aí pela... Valeu, pessoal. Obrigado por participar mais uma vez aí da nossa live. Tranquilo? Grande abraço a todos. Valeu, Osmar. Valeu, Eder. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Valeu, Alexandre.